Bem-vindos ao curso Jaguar. A aula de hoje é sobre impressão. O cenário será uma rede interna, utilizando o roteador da aula 138. Dentro dessa rede interna, teremos uma câmera IP, que já exploramos na aula 139, e um computador com Windows 11. E agora, uma impressora. Nesta aula, usarei como modelo de exemplo a HP da série DeskJet 2774. A série é a famosa 2700. Então, existem diversos tipos de impressoras com diversos modelos, diversas marcas, mas, no fim, o objetivo é a conectividade entre ela e o sistema Windows, partindo, claro, ali do pressuposto que você já esteja com ela configurada com seu sistema Windows. Ou, é claro, que o infectado esteja conectado com a impressora. Como o Windows imprime? Para facilitar, vamos explorar como o sistema operacional implementa um sistema centralizado de gerenciamento de impressão. Esse sistema se chama spooler de impressão, ou o executável dele, que é o spool sv.exe. Ele possui três funções. É esse sistemazinho do Windows. Lembrando que ele é centralizado. A primeira função é receber pedidos de impressão, seja de um usuário ou de uma aplicação, como o Word. A segunda, colocar esses pedidos em uma fila. E a terceira, enviar os trabalhos para a impressora. A terceira função, que é a de enviar, fica a cargo dele. Então, ele verifica os drivers, ele vai verificar as portas e depois ele que vai enviar para ser impresso. Temos outro nome também para a técnica 2, que é o spooling. O spooling é o processo de armazenar temporariamente dados que vão ser processados depois. Trazendo aqui para o exemplo da impressora, os dados são armazenados até que a impressora esteja pronta, ou até que aquele que está sendo impresso passe para o próximo da fila. Então, o processo de impressão, vamos detalhar ele um pouquinho. Vamos partir também do Word. Vamos falar que você está fazendo um documento, algo importante, e depois manda imprimir. O Word envia para o GDI/Print API. O GDI significa Graphics Device Interface. Alguns aplicativos ele passa primeiro por ele, preparando o conteúdo, é claro, dependendo muito do formato daquele conteúdo. Então ele pode passar para esse GDI ou ele pode passar para uma API. Feita essa preparação, depois de passar pelo processo, é enviado daquele processo para o spooler de impressão. O spooler de impressão depois vai passar para o driver da impressora, que traduzirá os comandos em uma linguagem que aquela impressora consegue entender, dependendo, é claro, também da marca e daquela impressora. Então, isso ainda acontece dentro do sistema operacional, tudo essa transformação com o GDI Print API que vem da aplicação, toda a passagem pelo spooler de impressão, a passagem do driver, ainda ocorre no Windows. Depois de ocorrer tudo isso, ele passa para a porta. A porta pode ser USB, pode ser um endereço de IP, então é a interface em si que aquela impressora está. Pode ser uma interface física ou uma interface lógica, com um IP. Então chega na impressora física realmente. Perceba que, querendo ou não, a simples impressão já é uma cadeia de processos, já é uma cadeia de fatores que tem que ser seguido pelo sistema operacional. Não é um simples, nossa, o Windows vai lá e passa para a impressora. Não, ocorre realmente todo um processo mais complexo. Além disso, existem também os arquivos de entrada versus os arquivos de spool. Quando você envia um PDF, não quer dizer que aquele exato PDF é enviado para a impressora. O Windows pega ele, converte ou processa o conteúdo dependendo do modelo que aquela impressora final é. Vou citar algum exemplo aqui de formatos, alguns. Existe o PDF,
existe o PCL, o PS/EPS, o XPS, PRN e o RAW. Vamos começar com o PDF, é o mais famoso. Um formato de documento portátil, muitas vezes ele vai requerer uma interpretação para o hardware compreender. Impressoras não compreendem PDF. Elas não conseguem entender o arquivo de PDF. Você pode se enviar pelo WhatsApp e alguém do trabalho ou outra impressora conseguir imprimir, mas isso ocorre por causa de um processamento do sistema operacional. PCL significa Printer Command Language, que é uma linguagem de descrição de página utilizada pela empresa HP. Então já entra aqui outro formato, um formato que é utilizado nas impressoras da HP, dependendo do modelo. PS/EPS, que é o PostScript, uma linguagem da Adobe, já é mais utilizada em impressoras, por exemplo, a laser. Então, se você quiser imprimir algo a laser, a Adobe, nessa linguagem deles, que entra em ação. XPS, XML Paper Specifications, utilizada ali internamente no processo do próprio sistema Windows como uma espécie de subtítulo do PDF. PRN já é um arquivo gerado pelo driver que vai conter outros arquivos dentro dele, com informações específicas para o modelo da impressora, porque ele é gerado pelo driver dela. O RAW são dados já no formato final, prontos para serem enviados, o formato bruto. Esses são só alguns, existem diversos outros, só para vocês compreenderem inicialmente nessa primeira parte da nossa aula que existem outros formatos. Não é porque utilizamos muito o PDF que é ele que vai ser enviado para a impressora. Então, impressão via software intermediário. Vamos aqui entender um método software. Um software extremamente famoso, seja em empresa ou até mesmo em residência, é o Adobe Acrobat. Quando se seleciona um PDF, algum tipo de software vai entrar em jogo, isso até mesmo no sistema operacional. No caso do Adobe, ele vai pegar e interpretar o conteúdo do PDF, gera uma representação gráfica utilizando GDI ou APIs internas ali da própria aplicação. Depois, envia essa representação para o spooler, que converte para um formato intermediário. Esse formato intermediário pode ser um EMF ou RAW e diversos outros. Em seguida, o driver da impressora converte novamente aquele conteúdo em comandos específicos da impressora. E o spooler do sistema envia os dados para a porta dela, que chega na física. É muito interessante compreender que o PDF, então, ele não é simplesmente enviar direto. Eu gosto de bater muito nessa tecla, porque é uma compreensão que talvez é normal ter, mas para você compreender. Para o sistema pegar aquele PDF e enviar para a impressora, ele precisa de um software intermediário. Pode ser um navegador. O navegador faz esse processo. Já viu quando você clica 2 vezes no PDF? Não abre algo do Windows, abre algo do navegador principal, por exemplo, porque ele não consegue processar. Entra em jogo o software intermediário, no caso desse exemplo, o da Adobe, entra em jogo ele, aí ele mostra com GDI ou APIs, depois ele passa aquela representação para o spooler, que vai converter. Depois dele converter, passa para o driver. Depois do driver converter novamente, passa para o outro spooler que chega realmente na parte física, que vai imprimir aquela folha. O Adobe ou outro software, como até mesmo o navegador que eu citei, atua então como um software intermediário que vai pegar, renderizar e gerar comandos de páginas para a impressora receber no formato preferido que ela quiser. Esse é um dos métodos que é chamado de método software, ou seja, você utilizar um intermediário. Agora vamos ver o método direto, a impressão direta. Existe um método direto, é claro, de você comunicar diretamente, que seria
um software, novamente, tem que ter um software no meio, ou no caso, um malware, que carrega um arquivo em bytes. Esses bytes eles já estão em um formato compreendido pela impressora, como o formato PCL, que é da HP. Então, um formato que já é compreendido, não é um formato que não é compreendido, que precisaria de conversão. Aí dá de utilizar, no caso, um software ou um agente malicioso, utilizar uma API do Windows, como a API OpenPrinter, para enviar os dados direto para a fila de impressão no modo RAW. O spooler não interpreta ou altera os dados, ele apenas o repassa. Ele só vai repassar porque ele já está no formato que eu queria. É claro que não é simples, é mais rápido, com certeza, mas caso não esteja nas dependências necessárias daquele modelo específico de impressora, ela pode travar ou ela pode não imprimir nada ou imprimir em branco, ou até mesmo a impressão pode ser suja, como bugada, caso o modelo eh, tenta compreender aquele arquivo, só que só consegue metade. Então já é um formato mais difícil, só que é claro que é possível. Você talvez não precise passar por algo intermediário. O próprio agente que está em segundo plano consegue enviar diretamente via API do Windows sem mostrar nada aquele arquivo. Não vou dizer PDF, mas é aquele arquivo para impressão. Existem então esses dois métodos: enviar direto ou ter um intermediário no caminho para o processamento. Adaptação do agente Tor. Nosso agente Tor ele foi adaptado na aula de hoje para trabalhar com estes dois métodos. Eu coloquei o modo Acrobat ou o modo RAW. O modo Acrobat usa o Adobe, então logo o infectado tem que ter este software instalado. E o RAW usa o WinSpool, que são as APIs do próprio RAW, que cada um processa de uma forma para enviar ou diretamente ou pelo software. O software da Adobe vai passar pelo GDI ou Print API e depois chega no spooler de impressão. Já o método de APIs diretas, ele já cai direto no spooler de impressão, depois no driver da impressora e depois ele repassa na porta em que ela está. E por fim, ele repassa também para a impressora física que começa o processamento de impressão. No modo da Adobe, nosso software está atuando como um orquestrador. Um orquestrador porque ele vai receber um PDF do servidor C2 de comando e controle, salva ele localmente, não tem como fazer isso só em memória, localiza o executável do Adobe no próprio sistema operacional alvo e o executa com o Adobe, aquele PDF, para impressão. Já no RAW, o agente também recebe dados, é claro, do C2, só que já no formato necessário, como o formato PCL ou PRN. Ele usa o Wins API, lá do WinSpool, via DLL Import, para abrir a impressora e enviar os dados diretamente utilizando as funções do próprio Windows, como OpenPrinter. Então, nesse caso, é a própria impressora que interpreta os dados, só que em seu formato nativo, é claro, e o que requer uma análise por parte do atacante para descobrir o modelo daquela impressora. O modelo em si não é complexo de descobrir e vocês vão ver isso na parte prática. Só que talvez um formato específico nativo dela já seja algo mais ligeiramente difícil. Mas se você está estudando o alvo, não é questão complexa. Marcas comum, vamos lá. Temos a HP no mercado, temos a Epson, a Brother e a Canon. Existem outras também, até a Samsung tem impressora. Só que vamos focar nessas quatro, porque elas são mais fáceis de encontrar, tanto no mundo corporativo Enterprise, tanto no mundo residencial. A HP utiliza PCL ou PostScript. A Epson utiliza ESC/P2, ESC/POS, ESC/P raster. Então, raster no caso, né? Então você pode ver que já tem formatos diferentes por causa de
marcas diferentes. Então não é um simples formato universal quando se trata de impressoras. Isso é claro se você quiser conversar diretamente na linguagem nativa delas. A Brother utiliza o BR Script ou PCL. Ela também utiliza PCL, depende do modelo, tem que realizar realmente uma pesquisa mais a fundo. E a Canon utiliza o FR, PCL e PostScript. Existem então, portanto, marcas diferentes com formatos diferentes. Nosso software não é capaz de enviar aquele simples formato padrão em um formato como PDF e achar que magicamente, sem atravessar nada, sem fazer nenhuma conversão, ele vai chegar na impressora e vai imprimir bonitinho. Temos então arquivos de entrada, o formato intermediário e o formato final. Olha o processamento disso. Formato de entrada: docx do Word, PDF, JPEG. Já viu que você dá de imprimir até mesmo imagem? Não é simples assim. Para você é um formato de entrada. Para o sistema operacional vira um formato intermediário. É MF ou RAW. E tem outros também. E depois que chega um formato final que é realmente para aquela marca daquela impressora, como PCL, PS ou PRN. Objetivo da aula, então. Eu não tinha explicado, mas existe uma coisinha também chamada TTP. Já vão ver. O objetivo da aula de hoje é conseguir imprimir algo na impressora de uma rede em que só temos controle de um Windows 11, que nem nas aulas anteriores. Nós formos capazes de ver o roteador, de entrar em uma câmera IP e dessa vez somente com o Windows 11 conectado, infectado naquela rede, vamos ser capazes de controlar a impressão. Isso se encaixa em um pivoting, que é a técnica de usar um sistema comprometido, como o Windows, num ponto de apoio para atingir outros ativos naquela rede. De alguma forma, você infectou aquele Windows com phishing e aquele sistema ele foi comprometido e conseguimos alcançar, então, recursos daquela rede internamente, que só poderia ser utilizada internamente, como no caso a câmera de segurança e a impressora. Dá para ser bem criativo, até para assustar alguém na rede interna, utilizando essas técnicas de pivoting. Um exemplo, se você controla a impressora e o que ela imprime, você poderia enviar mensagens na própria impressão. Imagina a impressora do nada, meia-noite, começar a imprimir alguma coisa. Ou ativar um agente em campo com uma mensagem. Isso em um mundo corporativo. Hipoteticamente, você consegue o controle de câmeras de segurança dentro do ambiente. E aquele seu eh, agente está em campo fisicamente e você poderia, naquele mesmo momento, enviar algum tipo de mensagem secreta. Parece muito doido a ideia, só que realmente é as possibilidades que ocorrem. Então, antes de ir para a prática, vamos falar ali sobre os TTPs. Eu nunca tinha comentado, mas ele é muito importante, porque a sigla significa Táticas, Techniques and Procedures. Meu inglês está meio ruim, mas são táticas, técnicas e procedimentos. Essas são os três pilares da classificação de um framework chamado Mitre Ataque, que descreve o comportamento de um atacante. Táticas significa que o atacante está tentando alcançar algo. Então, no caso, uma movimentação lateral que você pode tentar alcançar. Técnicas. Como ele faz isso tecnicamente, no caso, o uso do print spooler para o pivot do controle da impressão. E procedimento é a forma exata do código ou script que ele utiliza. No caso, um write printer da API do Windows. Estou trazendo aqui esses TTPs agora, nessa aula, para estarmos cientes de que todo esse cenário, de todas as aulas que passamos aqui recentemente, com um foco mais ofensivo, desde a máquina comprometida até o andamento dela para uma câmera ou para uma impressão, já está se encaixando em uma sequência realista de ataques, uma sequência classificada de ataque por frameworks como o Mitre Ataque. Vamos explorar rapidamente os contextos. Máquina comprometida Windows 11.
A tática, acesso inicial. A técnica, ela se encaixa na classificação T1566.001, que é o phishing com um anexo malicioso, estilo e-mail spoofing com anexo, da aula 136. Esse será o ponto de entrada para um agente comprometer aquele Windows. Pivoting para dispositivos internos. Entra, por exemplo, a impressora HP DeskJet na rede local. A tática, movimentação lateral. A técnica entra na classificação T1021.002, que são serviços remotos. No caso, pode ser SMB ou Windows Print Spooler. Estamos utilizando a máquina comprometida como um ponto de apoio para imprimir remotamente em um dispositivo que não esteja exposto diretamente ao atacante, ou seja, um serviço remoto. Câmera IP acessada via navegador ou stream. A tática, coleta. A técnica, T1125, que é a captura de vídeo. Existe também aqui, é claro, uma tática secundária, que é a movimentação lateral. E a técnica secundária é a T1210, que é explorar serviço remoto. Isso porque a câmera IP está com algum tipo de autenticação fraca ou utilizando HTTP sem segurança, e você explora ela pela máquina de pivot. Se ela transmitir ou gravar alguma coisa, você pode coletar dados sensíveis daquela rede interna. Tanto impressoras quanto câmeras IP, geralmente elas acabam sendo muito negligenciadas. Em ambientes residenciais ou em corporativos de pequena e média empresa, você fala, nossa, aquela minha DeskJet que fica ligada a noite toda e o dia todo não vai me fazer mal. Ela não vai imprimir algo aleatório. Uma câmera de segurança não vai denunciar meu vídeo ou algo do tipo. Então, acaba, querendo ou não, por causa de credenciais padrão ou fracas, expondo diversos dados sensíveis. Um host na rede, como um Windows, depois de um simples clique em um e-mail, o atacante começa a ter um controle sobre dispositivos físicos internos. Isso com certeza entra em um processo muito grave de segurança. E eu nem te estou falando ali de, nossa, CVS, nossa, RCE dentro da impressora, controlar ela como, sei lá, uma botnet. Não, é uma simples técnica de impressão ou uma simples técnica de interceptação da câmera que já garantiria dados sensíveis suficientes, tanto para uma operação ofensiva, tanto para uma operação psicológica, mexendo com o psicológico de qualquer componente alvo. Então fica a dica aí que todos os nossos processos das aulas não é simplesmente uma brincadeira aleatória, é utilizado por grupos APTs, é utilizado também dentro das próprias classificações do Mitre Ataque, que é muito utilizado para esse tipo de classificação em termos de operações significativas de ofensiva. Então vamos lá na prática que fica bem mais legal também. Opa, pessoal, eu estou aqui no laboratório da aula de hoje. Do lado esquerdo temos o Kali Linux, do lado direito temos um Windows 11. Esse Windows 11 eu também acabei de reinstalar da mesma forma que eu tive que reinstalar o Kali Linux. Então, eles dois, foi alterado o domínio do .onion que estávamos utilizando no Kali Linux. Eu já vou mostrar para vocês. E o Windows, eu instalei ele já faz um tempinho. Aí, as únicas coisas que eu instalei foi o Google Chrome, o Adobe e também já instalei o .stk do .net, do .net aqui, ó, já está instalado também. Para facilitar na aula de hoje, não precisar ficar esperando a instalação terminar. Vamos ver aqui no Windows Update. Eu não verifiquei, mas deve ter algumas atualizações pendentes, mas não atualizações completas do sistema, muito provavelmente atualizações complementares que não influencia tanto ali na funcionalidade e demonstração do protótipo dessa aula, do nosso software. Eu acho que ele vai buscar aí.
Só que o antivírus aqui ó, atualização cumulativa, a atualização cumulativa do .NET Framework, ó, também tem a atualização dele. Ferramenta de remoção de software mal intencionado e atualizações para o Windows Security Plataforma. Ele já está instalando e já está até executando, então deixa ele aí. E seguinte, Defender, vamos lá ver o Defender. Segurança do Windows, sempre ativa no máximo que der, que eu gosto de implementar. Então aqui temos a proteção de conta, ele vai pedir para eu logar, eu não quero logar. Esse aqui eu vou ativar. Segurança do dispositivo é a integridade da memória, eu estou em uma máquina virtual também não é necessário. E esse aqui é configuração do OnDriver, não quero. O importante, ameaças atuais está ativado, está operante, proteção em tempo real também está ativado e qualquer coisa aqui dentro já está ativado. E está terminando aqui, então vamos para a aula de hoje. Vou aumentar o Kali. Seguinte, o objetivo ao decorrer destas aulas foi pegar o nosso software, implementar ele em um host Windows, em um sistema operacional Windows, e a partir desse sistema operacional ele que se comunica com o servidor de comando e controle. O servidor de comando e controle ele está em um Kali Linux, então temos aqui o Kali Linux, operando, por exemplo, na porta 4444 localmente e um endereço local de uma rede interna local. Temos um roteador, como qualquer residência, e ele fez um ponto onion, que é um serviço oculto, e esse serviço oculto, como ele é um ponto onion, ele vai lá e se conecta com a rede Tor. Ele primeiro se conecta com o nosso provedor de serviço de internet, ele entra no relay guarda, que é o relay de entrada, ele vem para o relay intermediário e ele vem para o ponto de encontro. Esse é um ponto muito importante, novamente eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque ela é uma tecla importante. Quando trabalhamos com a rede Tor, trabalhamos com um serviço oculto, ponto onion, não existe um relay de entrada, do meio e de saída. Não existe um relay de saída, porque ele não sai da rede Tor. Você só entra na rede Tor. Então aqui temos um relay guarda, um relay intermediário e um ponto de encontro. O nosso software que está rodando lá no Windows, ele também está operando ali em uma rede interna, em uma residência, como se fosse a minha rede interna, você tem a sua rede, ou qualquer pessoa que você conhece que tem um provedor vai ter uma rede interna por causa do roteador. Então esse Windows infectado, vamos dizer assim, como ele está infectado com o software e o software conecta ao Tor, ele vai lá e vai conectar ao Tor. Vai passar pelo roteador dele, vai passar pelo ISP dele, o provedor dele, a operadora de serviço ali de banda larga. Chega no relay guarda, porque ele quer conectar num ponto onion. Então chega no relay guarda, chega no relay intermediário e chega no ponto de encontro. Ninguém nunca sabe quem é quem em termos de identificação de endereço de IP. São um total de 5 servidores e dentre estes 5 servidores, 3 deles, no caso que é o relays intermediário e o ponto de encontro, estão totalmente operante somente dentro do Tor. Então, em termos de anonimato e identificação tanto do servidor mestre, tanto do usuário, do bot infectado, do zumbi, parte daquele sistema, é muito complexo de se descobrir. Agora, trabalhando aqui com a rede interna do nosso alvo. Toda residência, ou pelo menos toda empresa, vai ter vários dispositivos computacionais ou dispositivos comuns na rede residencial. Então podemos ter, por exemplo, uma câmera IP, podemos ter uma impressora, temos o próprio roteador. Em empresas vai ter diversas outras, como suíte gerenciável, um firewall, esse tipo de coisa. Só que trabalhando hipoteticamente ali na teoria em termos de rede interna,
Hoje, vamos fazer o seguinte: temos a câmera, temos o roteador e agora vamos implementar uma impressora. Ao decorrer das aulas, a aula anterior, ela foi a movimentação lateral para uma câmera, a outra foi uma movimentação, querendo ou não, para o roteador da D-Link, e dessa vez eu quero demonstrar uma coisa bem legal. O servidor C2 de comando e controle lá do Thor vai conseguir imprimir alguma coisa na rede residencial do nosso infectado. E isso é uma técnica realmente absurda, tanto para poder psicológico, tanto para poder tecnológico. Imagine que sua impressora, do nada, meia-noite, 3 da manhã, comece a imprimir alguma coisa. Ou que ela imprima alguma tarefa especial, ou um QR Code, ou uma ordem para você instalar algum tipo de aplicação. Existe diversos, modos ali, que pode ser utilizado dependendo, é claro, do estudo por cima daquele alvo que você tem. Então, se normalmente uma empresa de tecnologia, até mesmo o pessoal de TI, classificado como TI, altamente capacitado, eles receber, sei lá, uma impressão, uma folha bem técnica, no padrão que eles gostam de receber, falando para abrir uma porta específica no firewall, ou algo do tipo, então é muito prejudicial para qualquer modo. E se trata ali de uma expansão de poder, porque você vai conseguir via rede Tor, vai conseguir via o seu C2 infectado manipular algo físico dentro da outra rede. Isso é bem legal. Como sempre, eu separo alguns outros diagramas aqui sobre o nosso C2. A cada dia eu estou melhorando ele mais, implementando novas funcionalidades para chegar mais perto e mostrar para vocês o que realmente acontece com alvos e também o que realmente acontece com grupos de cibersegurança, sejam maliciosos ou não. O poder da tecnologia, eles vão expandindo e melhorando ao decorrer do que é necessário. Então, como é necessário agora expandirmos para impressoras, implementei dois novos comandos: o Netcat Teste Imprimir e o Netcat Teste Impressoras. No Netcat Teste Imprimir, temos o método, o nome da impressora, o trabalho daquele conteúdo e o base 64. Então, se você enviar Netcat Teste Impressoras, ele segue para listar, ele segue um fluxo que vai listar as impressoras disponíveis naquele alvo. Se você coloca Netcat Teste Imprimir, ele segue para iniciar a impressão. Então, vamos ver aqui rapidão. As impressoras presentes aqui no Windows não tem nenhuma, então vamos adicionar as impressoras aqui. Ela já está na rede. O Windows, você pode ver que ele já identificou a MyRouter, o nome está padrão, esse é o nome padrão, HP DeskJet 2700. Ele vai conectar, ele conectou, só que ele é meio bugado, então eu vou ter que voltar. E eu vim novamente aqui em dispositivos, impressoras. Aí tá vendo? Ele bugou e não trouxe a impressora. Vamos esperar ele identificar aí. E o fluxo? Como é que funciona o fluxo? O fluxo de descoberta de impressora que o nosso software utiliza para lá no sistema, ele já está dentro do sistema operacional, ele identificar, ele ser capaz de ver as impressoras padrões, é claro, isso aqui ele não vai escanear na rede, algo do tipo. Poderia fazer um sistema que escaneia, por exemplo, porta 9100, esse tipo de coisa. Só que chega a ser um pouco mais complexo e muitas impressoras são bem chatas de você conversar diretamente com elas. Elas preferem isso aqui do lado direito, ó, você vir aqui no Windows e elas mesmas conseguir conversar diretamente com o Windows e ele configurar corretamente ela. Vamos ver aqui se ele encontra a impressora. Só se ela desligou ali. Acho que não. Vamos ver. Encontrou uma aqui.
Aqui, ó, perfeito. Posso imprimir uma página de teste. Eu vou vir aqui em preferências de impressão. Ah, não, é em preferências, não, é em propriedades. Portas. E aqui ele está em um modo WSD. Eu não gosto desse modo porque ele não é compatível diretamente. Então eu vou modificar aqui. Eu já sei o endereço da impressora, é só para facilitar. Ela está no ponto 15. Avançar, concluir. E pronto, ele puxou aqui diretamente na porta TCP/IP. Isso aqui é padrão, não estou modificando nada. É só conectando a porta da impressora corretamente para quando o Windows enviar, receber. Então tá aqui, ele surgiu duas MyRouter, uma está compatível, outra não. Então o fluxo de descoberta. Ele inicia o fluxo no início da execução do agente. Quando ele recebe o Netcat Test impressoras, ele começa o fluxo específico de impressoras. Antes ele não tinha esse fluxo. Aí ele entra com o processar fluxo de dados, que é dentro ali, depois que ele recebe o Netcat Test impressoras. Aí depois ele processar o fluxo e compreender que você queria o comando da Netcat Test impressoras, ele te joga, porque é um método do listar impressora. Esse aqui é lá no código que eu já vou mostrar para vocês. Então, jogando para o listar impressoras, o agente começa a coletar os dispositivos na própria chamada do sistema. Ele vai utilizar ali o network string para essa coleta. Aí ele já puxa e chama o printer settings, installed printers, e vai obter os nomes das impressoras instaladas naquele sistema. E tudo isso bem natural, sem chamar a atenção de um antivírus da vida. Ele não chama como abrir um PowerShell e fazer chamado desse printer. É tudo bem comum com DLLs e chamados padrões do próprio sistema. Feito isso, ele itera sobre todas as impressoras encontradas, então ele pega o nome e adiciona uma lista chamada Printers Names e adiciona o nome das impressoras dessa lista. Ele vai fazer a serialização da lista em JSON com o tipo printer underline list. Então ele é capaz, o software, de pegar, depois que ele compreender que você colocou na etiqueta teste impressoras, ele fazer toda uma sequência específica de ações, sem chamar atenção, claro, de nenhum tipo de antivírus. Ele faz essa sequência, pega o que ele descobriu dessa sequência, coloca em uma lista. Ele vai fazer a lista em JSON com a criação do objeto e depois vai enviar essa resposta em JSON ao C2 via string com o tipo 0x01, que é um tipo de texto padrão. Lembrando que JSON se trata ali do Java Object, eu acho que é Notation. É um formato bem leve, é um formato de troca de dados. Ele é bem fácil de ler, ele é bem fácil para humanos, ele é bem fácil para máquinas. E aqui você pode ver um tipo de JSON. Aqui temos type, que é o tipo, printer underline list, que é a lista de impressões. E ele identificou, por exemplo, aqui HP LaserJet, PDF Creator, OneNote, que são alguns tipos de impressora padrões, esses dois aqui do próprio sistema. E o HP é só um exemplo, é claro, de como ele funciona. Acho que é isso desse aqui. Então vamos para o próximo fluxo de dados. Existe o Netcat Test em impressoras e agora existe realmente o Netcat Test em impressão, que é o de imprimir. Quando você envia o fluxo ali, quando você envia o próprio comando Netcat Test imprimir, ou você clica na interface, que eu fiz uma interface e já vou mostrar para vocês, ele inicia um fluxo totalmente diferente. A partir do momento que ele já conhece a impressora, é claro. Então aqui temos o quê? Ele recebe Netcat Test imprimir, o agente ali em execução, e aqui ele tem que trabalhar com exatamente estes métodos. Temos um método com essa sintaxe, na verdade. Temos um método, uma impressora, o job e o base64. Então qual que seria o método? Pode ser o método how, pode ser o método Acrobat, que utiliza o Acrobat da Adobe.
Impressoras. A impressora em si, o job é o nome, por exemplo, relatório 2025. E a Base 64 é realmente a codificação já do próprio conteúdo. Ele executa um método de iniciar a impressão do string lá do Command Network String. E aqui ele tem algumas coisinhas que ele tem que seguir. Ele vai pegar e vai validar e vai extrair parte daquele comando netcat dash imprimir, porque você envia um comando já com método, já com impressora, já com job, já com base 64. Então ele vai extraindo. Qual que é a parte 0? É o método. Qual que é a parte 1? Nome da impressora. Parte 2, nome do trabalho. Parte 3, base 64. Então aqui ele vai extrair, ó, um método, se é Acrobat ou RAW. RAW é enviar direto, Acrobat é utilizar o Adobe aqui. Ele vai converter base 64 para bytes e salva em arquivo temporário. Esse é um ponto importante, porque ele vai receber uma codificação, ele tem que compreender aquela codificação, ele tem que transformar em bytes, depois ele tem que transformar em um arquivo PDF temporário, por exemplo, porque o Acrobat serve para PDF. Escolhe o fluxo com base no método. Então, se foi Acrobat, nós vai seguir para cima, que foi o Adobe. Primeira coisinha, o carinha, o software, ele vai começar a procurar o Adobe Acrobat, porque ele pode estar em um lugar, ele pode estar em outro lugar. Então, como é que instala o Adobe? É só você vir aqui no navegador, pesquisar o Adobe Acrobat, download. Ele é totalmente gratuito, aqui ó, você pode vir aqui em qualquer, no primeiro, no segundo, clica em baixar, instala. E esse Adobe, ele tem uma coisinha muito legal, se eu executar ele aqui, ele simplesmente já vai começar a instalação. Ele não deixa, inicialmente assim, pelo que eu vi, a modificação direta nessa inicialização primária da localização do arquivo. Então é bem legal que você normalmente vai ter um padrão ali em Programming System e tudo mais. Aqui depois ele vai montar o comando do /t, o arquivo .pdf da impressora. Porque ocorre o seguinte, o Adobe Acrobat ele tem uma funcionalidade que você pode silenciosamente executar um comando. Esse comando é o /t, então você pode pegar um argumento, pegar o /t, colocar o arquivo temporário do PDF, lembrando que o arquivo vai ser excluído, coloca aquele arquivo. Ele vai esperar o Adobe, em um processo oculto, executar. Depois ele vai enviar o status para o C2. O porém desta funcionalidade, Adobe é chato. Ele precisa por alguns segundos mostrar uma tela para o usuário. Então este é um ponto negativo. Só que lembrando, se você quiser utilizar um PDF direto, não tem como fugir de a porra tela azul, cara, de um intermediário. Então você realmente precisa de um intermediário como o Adobe Acrobat. Cadê meu mouse agora, será? Eu perdi meu mouse. Aqui, ó, meu mouse. Então, aí você vai precisar de um intermediário. Você vai precisar de um intermediário se você quiser utilizar PDF, que nem eu conversei ali na aula teórica. E o modo RAW? Vamos lá. Modo RAW se trata de enviar os bytes diretamente para a impressora. Então você chama o RAW Printer Helper Send Byte to Printer e ele vai conseguir pegar o nome da impressora, pegar o arquivo em bytes, pegar o nome do trabalho e enviar diretamente aquele arquivo em bytes para a impressora. Isso tem diversos, porém, diversas entrelinhas que já vamos ver, porque tem que ter um arquivo certo. Não é simplesmente a comunicação correta direta. Você tem que ter todo um processo bem chato, utilizando o RAW. Então ele envia os bytes diretamente para a impressora e depois ele envia o status ao C2. Por fim, tanto sendo modo Acrobat, tanto sendo modo RAW, ele vai deletar o arquivo temporário. Então não vai aparecer nada. Vamos lá para a prática, fazer isso aqui na prática, que é bem mais legal. Eu estou aqui no Kali Linux, eu vou colocar um systemctl enable Tor para habilitar o nosso serviço Tor.
Ele vai habilitar, ele tá pedindo muita senha. Feita essa habilitação, eu quero dar um system.ctl start Tor para iniciar o processo do Tor. E eu já tô com um novo código aqui, Python 3 netcat. Vou abrir um novo terminal e também vou colocar aqui o sudo su, entrar como super usuário, e um cat em /var libtor hiding service hostname, que é o novo domínio.onion. Vou puxar aqui o nosso servidor de comando e controle, o nosso C2. Perceba que essa aqui é a versão 4. Eu acho que é a 4, hein? Eu tô meio confuso esses dias. Só que a primeira versão nossa que eu montei e demonstrei aqui para vocês foi de terminal, era muito simples e com o tempo fomos melhorando. E hoje estamos nessa belezura aqui. Para vocês verem como é legal e como funciona a melhoria quando você tem um objetivo. Você não precisa é que nem os caras fazem, você não precisa diretamente montar um software muito robusto. Você pode ir modificando, melhorando e depois só atualizando, os seus sistemas. Então aqui no Netcat Test V4 temos uma tela de stream de navegação ou uma stream de câmera ao vivo, uma sessão principal e umas sessões rápidas e o terminal de comando. Eu fiz uma coisa muito legal. Você vai poder ter uma sessão principal, como uma câmera, e ao mesmo tempo desta câmera, você vai poder escanear a rede, você vai poder enviar impressão, você vai poder controlar, talvez, portas, tendo uma consulta de portas. Isso é muito importante, porque imagina que a câmera esteja virada para o usuário, ou a câmera esteja virada para a impressão. Você vai ter uma visão bem mais completa. E também, ao mesmo tempo, você pode utilizar o terminal de comando para enviar um dir ou algo do tipo. Aqui no botão temos os pods conectados. Eu fiz essa barra lateral esquerda que é muito legal e é bem mais simples e bonita, né? Você tem aqui uma análise de rede, você tem o navegação remota, tem o acesso à câmera, o módulo de impressão e o verificar portas. Então é bem mais bonito, bem mais estiloso e você não vai precisar ficar digitando os comandos. Literalmente o botão já faz isso. Beleza. Vamos vir aqui do lado direito agora, trabalhar com Windows. Para trabalhar aqui com Windows, vamos puxar o navegador e faltou instalar o Tor. Vamos instalar o Tor, Tor Download, porque o método de conexão que estamos utilizando não utiliza um endereço IP diretamente, e sim a rede Tor para esta conexão. Vem aqui embaixo, baixar o Tor e ver instalado ou tarefa assinatura. Instalado o Windows aqui. Vamos entrar lá no site netcattest.com. E eu acho que foi nessa aula aqui. Não, foi na do roteador. Eu modifiquei aqui o site um pouquinho. E aqui é o seguinte, vou utilizar os comandos já para facilitar. Vou vir aqui em Downloads. E eu já instalei o .NET SDK para facilitar a nossa vida hoje, não ficar aquela demora. Vou puxar aqui o PowerShell. E aqui no PowerShell já fazer o nosso projeto. Vou fazer aqui o nosso projeto, colar ele aqui. Ele fez aqui o agente Tor. E ele vai executar o processo aqui da montagem do projeto. Terminando aqui, ó. 2 segundinhos, 3, 4, fechado. Aqui dentro do projeto, entrar em agente Tor. E eu vou modificar já o agente deste projeto. Vou colar esse aqui, porque não necessita de uma modificação. Salvar, esse aqui eu já expliquei também na aula passada. Esse aqui do OSSEC eu estava testando essa máquina, uma coisinha e acabou ficando. Beleza. Agora o arquivo em si do nosso código eu alterei, não é o mesmo. Vim aqui em program.cs, editar. Aqui eu tenho o arquivo dele bem aqui. Esse aqui é o nosso novo código. Eu vou
explicar tudo, antigamente eu explicava passo a passo e ficava muito longo o nosso vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse domínio.onion e eu deixo sempre esse código lá no site. Eu recomendo vocês dar uma olhada. O nosso curso aqui atualmente é que nem eu falo, você não precisa aprender essa linguagem, pessoal. Você não necessita aprender o C Sharp atualmente. O objetivo aqui é só uma compreensão da capacidade até onde vai e o que é possível realmente e realisticamente. Não estamos indo além do que a tecnologia nos dá. Isso é muito legal, porque aqui tudo você pode pegar e começar a ler, ó. Vai ter muita coisa que eu coloquei em português que é bem simples. Atraso da reconexão é 15.000. Se você quiser ver a parte específica da conexão da impressora, é só você vir aqui em localizar e pesquisar. Ó, resposta da impressora. Temos aqui o Netcat Teste Impressora, que é o comando que ele inicia o listar impressora ou iniciar impressora. Quando ele inicia ou iniciar a impressora, ele utiliza uma série de comandos, uma string aqui com o comando network string. E tem diversos outros aqui que ele vai utilizar. Eu recomendo dar a leitura aqui, ó. Ele envia a mensagem em 0x01, ou seja, em formato de texto. O comando da impressora é inválido, ou seja, você enviou um tipo de comando inválido, então não passou na verificação do comando da própria impressora. Ele puxa aqui o método, ó, parte 0 é o método, parte 1 é o nome da impressora. Ué, tá doido esse Windows? 2 vezes na aula ele deu tela azul? Que doideira. Vou esperar ele voltar aí. Então é bem legal todo esse procedimento. E você não precisa aprender C Sharp agora. O nosso curso aqui, o objetivo. Eita, até meu monitor aqui secundário parou de funcionar. Hoje o negócio está contra o progresso. Esperar o Windows subir aí. Aí o monitor voltou. Aqui, normalmente tela azul é por causa de memória RAM, só que eu defini bastante memória RAM. Vou esperar ele voltar. Beleza. Já modificamos o programa.cs lá. Modificamos ele aqui do agente Tor. Ele tá modificado, já vamos compilar logo. E depois eu explico mais alguns detalhes ali sobre o nosso software. O objetivo, então, é realmente a sua compreensão até onde tudo vai ser possível em termos de tecnologia. Então, eu poderia, a partir desse sistema, fazer uma análise e a partir desta análise, ele identificar o que tem 9100, por exemplo, aberto e enviar diretamente. Só que, por exemplo, se você quiser enviar um PDF, ela não recebe PDF. Vocês perceberam que ao decorrer dos estudos, você vai vendo que vai gerando uma complexidade e você vai ter que ser uma pessoa que vai driblar essa complexidade. E como é que você dribla o fato da impressora padrão, até mesmo no sistema Windows, não suportar um PDF? Você utiliza um intermediário como o Adobe, que muitas pessoas têm, ou você pode utilizar talvez um outro intermediário. Só que você tem que driblar essa impossibilidade de alguma maneira. Vou copiar isso aqui e colar aqui. Ele vai começar o processo de compilar. Enquanto ele começa o processo, já vamos iniciar o nosso querido agente Tor, que é o Tor em si. Vai ter que extrair. Eu espero que o sistema Windows não dê tela azul de novo. E é muito comédia, né? Quando eu começo a gravar, ele começa a fazer essas coisinhas. Quando não tá fazendo nada, ele nunca dá tela azul. Vou iniciar aqui já o agente Tor, que o Tor em si, né? O binário original. Isso aqui é normal, porque eu instalei normal. Só que quando você compila final
que nem fazemos antes, não vai dar nenhum tipo de aviso. Nosso software compilado depois, finalizado, é claro, isso aqui tudo é um processo de demonstração. Ele depois compilado bonitinho, sem mostrar a janela, sem nada, vai rodar perfeitamente. Feito com êxito, demorou 58 segundos, o que é muita coisa. O nosso agente Tor já está aqui. Vou esperar o Tor subir. Aqui do lado esquerdo, o Tor já está funcionando e é só ele conectar. Vamos esperar 50%. 50%. Ele está verificando o relay de saída, esperando o relay carregar. Então, na hora que compilarmos depois, agora não vamos compilar nessa aula. E nem na aula passada compilamos, porque estamos em um processo de modificação. Não tem muita lógica eu ficar compilando toda a aula, até aumenta os minutos aí. Então, o que estamos fazendo? Estamos utilizando o agente Tor em C Sharp e estamos subindo o Tor manualmente. Então, que nem eu fiz aqui, eu cliquei, ele subiu a 100%. E agora eu minimizo, eu deixo o terminal dele aqui, só que quando tiver finalizado não vai mostrar nada. Vou iniciar o agente Tor. Vim aqui em gerenciador de tarefas. E vou pesquisar agente. Ah, o azul aqui, ó. Vou finalizar aí. Eu tava testando o azul porque eu vou trazer um vídeo bem da hora pra vocês depois. Só que o azul, ele tá desativado o servidor dele, então ele não tá fazendo nada e ele não vai modificar nada na nossa atividade hoje. Ele apareceu um form aqui, que não deveria aparecer, que é do agente Tor. As coisas hoje tá bem estranhas, elas estão aparecendo coisas que não deveria. Aí, fechou o agente. Então eu devo ter feito alguma coisinha errada na hora da ocultação. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Preciso esperar. Ah, eu devo ter pegado o código errado, então. Na hora de compilar, vamos esperar ver se ele vai subir um botzinho aqui, pessoal. Se não subir, eu peguei o código errado da compilação. É porque eu faço várias versões. Quando você começa a modificar o software, você vai desenvolvendo e acaba que tem muita coisa. Então não fica uma versão fixa, você vai desenvolvendo várias versões. Vou fazer o seguinte, esse aqui tá errado, ó, porque esse form 1 aqui, ele não deveria aparecer. Então foi um erro meu, realmente. Eu peço perdão aí. Vamos vir aqui em download. É bom que já demonstra que aqui quando acontece algo do tipo. Eu vou apagar esse agente Tor. Esse sistema tá meio doido, cara. Olha isso aqui. Deu tela azul de novo, cara. Eu vou pausar o vídeo, eu não gosto de pausar, mas eu vou pausar para diminuir a RAM, talvez, para ele ficar quietinho. Certo, voltei. Aqui tá o Windows, reiniciei. Ele tinha dado um problema lá muito louco. Eu tenho bastante RAM, então não sei que doideira que ocorreu. E normalmente não era para ocorrer. Aí vamos lá de novo. O que que aconteceu? O agente Tor, então, bugado esse código que eu coloquei, o que eu pensava que não era. Eu vou tentar iniciar novamente, vai ser até um ponto legal aqui para ver se ele vai bugar de novo. Ele bugou de novo e apareceu o form 1. Então, realmente o código que eu implementei está inválido. Aí é falta de organização minha, porque tem vários códigos aqui e eu marco de gravar uma aula e acaba acontecendo algumas coisas e fica complexo de eu voltar a gravar. Mas vamos lá. Então, muito provavelmente é esse outro código aqui que eu separei. Vamos ver se esse carinha vai servir. Vou pegar aqui o nosso ponto onion. Opa. Copiar o nosso ponto onion e colar ele aqui. E salvar. Apaguei PowerShell. Voltar em Downloads. E compilar novamente
e compilar aqui o software. Enquanto isso, vamos subir o Tor de novo. É até bom que, se acontecer algum erro de novo, já corrigimos e continuamos. Erros acontecem, não tem como fugir. Ele tá subindo, dessa vez ele subiu melhor, ó, 100%. O Tor foi bem rápido a conexão inicial. Finalizado aqui, vamos iniciar o agente Tor. Eu iniciei o agente Tor. Azul safado tá aqui de novo. Contém um vírus ou um software possível indesejado. Então, opa! Eu acho que talvez, porque eu baixei o azul ele não devia bloquear, né? Só se o meu software tá já batendo como um tipo de software malicioso. Vamos ver aqui de novo, ó. Eu coloquei outro código lá, vamos verificar se ele vai ser pego alguma funcionalidade dele. Aqui temos o agente Tor, vou iniciar. Vamos esperar e ver se ele vai executar certinho. Doideira, né? O Defender ele trabalha de um jeito bem específico. Eu não tô lembrado, tem alguns códigos, é claro, que eu puxo algumas DLL que realmente o Defender vai lá e fala: opa, amigo, você não vai fazer isso, né? E tem outras que realmente ele começa a identificar o código como malicioso. Só que normalmente os nossos códigos eu faço de uma maneira que é bem mais difícil ele identificar. Não puxamos diretamente a alguma coisa comprometedora. Sempre é mais calculado. Ah, eu acho outra coisa aqui, ó. Quer ver? Eu não lembro, mas eu acho que eu modifiquei isso aqui, hein? Ah, tem isso aqui também, pessoal. Ó, seguinte. É esse aqui agora, esse é o código correto. Esse código que é o correto e eu vou deixar disponibilizado para vocês lerem lá no blog. Seguinte, o domínio tá errado. Aí também não conecta não, né? Aí fica difícil. Talvez aquele Form 1 que tava bugado lá, a janela, ele conectava. Mas realmente o domínio que é o problema. É esse aqui, ó. Vou salvar, compilar de novo. Se eu não me engano é esse. Aí, ó. É esse aí mesmo, ó, Daniel. Vim aqui e dessa vez vai funcionar. Vamos lá. Puxando o agente Tor. O agente Tor vai subir um botzinho aqui. Vamos esperar ele subir. Tá iniciando. Esse aqui eu vou fechar, que é um terminal do PowerShell somente de compilação. Vamos fechar ele. O que que tem aqui nessa lixeira que ela tá cheia? Ah, tem uns agentes Tor anterior. Subiu o botzinho aqui agora. Esse é o código correto, ó. Não apareceu numa janela. O Defender não encheu o saco que ele encheu agorinha. Vou fechar esse aqui. Vou fechar esse aqui. Vou deixar só esse e o Tor, que não podemos fechar porque não estamos utilizando ali a versão final do nosso software. Ah, não. Identificou o que como ameaça aqui? Identificou, mas não fechou, né? Então tá de boa. Vamos vir aqui em impressoras scanners. Buga não, Windows não buga não, Windows da tela azul não. Eu acho que ele bugou. Meu mouse bugou. Ó, sobre o botzinho aqui, ó. Eu posso me conectar a ele. E conectando ele, eu posso simplesmente enviar, por exemplo, um dir. E é para ele receber, executar e trazer. Ah, não, cara, eu acho que esse Windows tá bugado. Que não é possível. Já é. Rapaz, eu vou pausar aqui de novo o vídeo, que nem eu falei, eu não gosto muito de pausar.
Só que eu vou pausar, vou subir o Tor de novo e eu volto. Certo, vamos lá de novo. Subi o Tor, o agente Tor, ele tá aqui. Vamos ver se o Windows deixa eu fazer a aula. Eu posso vir aqui e colocar um dir, ele consegue puxar o dir normal, o arm da vida, ele consegue puxar. Colocar ele mais pro lado. Aqui eu implementei ali na aula passada o escaneador de rede, então eu posso clicar aqui. Ele utiliza sessões rápidas, faz um escaneamento na rede e ele vai trazer para o C2 todos os dispositivos. Então aqui eu já tenho uma rede que tem mais dispositivos do que o comum. Ele tá batendo como desconhecido, só que é fácil de corrigir, é só verificação de endereço MAC. Então eu posso fazer aqui até aqui no Windows, eu posso puxar aqui em um site, como eu tenho um site aqui como danielfelipe.ru, tem o Mac Consulta, eu posso simplesmente escolher um desses aqui, ó, pegar o 99. Eu coloco aqui e ele já traz, então o nosso fornecedor é o Micronet, logo essa aqui vai ser a câmera nossa. Então tem o 255 não conta, 24 tem o 15 é a nossa impressora. Ó, o 15 vou tacar aqui, deu HP, fornecedor. Então a partir disso você consegue ter um controle da rede dos dispositivos presentes naquela rede. Da mesma forma que se eu pegar aqui o roteador e copiar esse endereço MAC e colocar aqui no consulta, eu tenho que é SAGECOM, logo esse roteador é da SAGECOM. A partir disso você consegue ter uma base muito legal da estrutura alvo. Aqui se trata de uma navegação remota, não vamos utilizar agora. Aqui se trata do acesso à câmera, o que vamos utilizar. Descobrimos então que o endereço IP é o 92.168.1.99. O usuário e senha descobrimos na aula passada, que é o root pass. E o caminho eu não vou colocar e deixa o software caçar. Ele utilizou a seção principal e eu tô com a luz desligada. Vou ligar a luz e pronto. Essa aqui é a nossa impressora. Então estamos visualizando ao vivo a câmera mostrando a impressora. Do lado direito, a seção principal então utiliza o Netcat Test Câmera, enquanto sessões rápidas embaixo consegue fazer outros procedimentos ao mesmo tempo que você tem um canal, uma conexão, um link de vídeo ao vivo. Da mesma maneira que você consegue, por exemplo, rodar um comando ao mesmo tempo que aquele vídeo ao vivo está rodando. Então ele trouxe aqui. Impressoras, vamos lá. Vamos trabalhar agora com imprimir. Eu vou listar impressoras, ele vai rodar aquele subprocesso de listagem de impressoras. Ele trouxe a listagem, só identificou uma, que é a da HP. Eu não quero mexer muito aqui, que tá chato hoje. Eu posso definir o nome de um trabalho, o nome do arquivo temporário que vai ser salvo. Vou colocar, por exemplo, o wire. E o método, tem o Acrobat e o RAW. O RAW, ele tá bem chato. Vamos trabalhar com o Acrobat e depois eu explico ele. Vou vir aqui no Acrobat, vou selecionar um arquivo. Este arquivo, eu não lembro qual que é. Tem o do Wireshark, tinha um bem legal do Wireshark. Ué, tava aqui em documento, tá em PDF aqui, ó. Eu vou selecionar este aqui, ó, de exemplo. Vou selecionar o Wireshark primeiro, depois eu seleciono aquele. O do Wireshark, ele tem um porém. Eu modifiquei o metadados e o Acrobat da Adobe, ele prefere o nome do metadados do que o nome que eu salvo o arquivo. Então eu vou colocar o Wire aqui, só que na fila não vai aparecer o Wire. Não, 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 não. Modifica de novo, não. Aí, voltou. E tá perigoso hoje o Windows. O Windows hoje tá perigoso. Ele tá, ele tá bem chatinho. Abrir fila. Vamos abrir a filinha aqui para vocês verem. Lembra do seguinte que eu falei. Ele vai pegar, vai enviar do C2 pela rede Tor, vai chegar lá, o nosso agente, que já está operante, ele vai salvar temporariamente aqueles bytes, base 64, a decodificação, ele vai decodificar. E como estamos utilizando o Acrobat, que é um intermediário, porque necessita do intermediário, vocês vão notar que vai piscar a tela, tipo, vai aparecer realmente o Acrobat e depois ele vai fechar. E não tem como fugir disso. Então vou clicar em imprimir. Ele vai iniciar o processo de impressão, ele vai enviar aquele arquivo. Então vamos olhar aqui do lado direito agora.
Ó, o Adobe Acrobat não foi encontrado. A busca foi realizada em Program Files. Ixi, vamos ver aqui por que que não foi encontrado. Vamos iniciar manualmente o Adobe? Vamos iniciar manualmente o Adobe. Iniciamos manualmente ele aqui, ele tem boas-vindas, beleza. Vamos executar a impressão novamente e verificar se ele vai conseguir encontrar o Adobe. Ele não conseguiu encontrar o Adobe, isso é um problema. Tinha alguns códigos meus que ele encontrava, tinha código que ele não encontrava. Vamos ver o HAL aqui, ver se ele vai mandar para a fila, porque se ele enviar, talvez é o arquivo do código. Vamos ver. O HAL, ele é bem chatinho. Perceba que eu envio um arquivo PCL. O que significa um arquivo PCL? Ele é um arquivo Printer Command Language. Então ele tenta conversar com a linguagem da impressora. A impressora tem uma linguagem e ele tenta literalmente conversar diretamente. Só que o que eu queria mostrar também é o seguinte nessa aula. Eu não vou conseguir imprimir com o modo RAW, seja com PRN Print ou seja com PCL, porque é bem chato mesmo de você realizar esse tipo de impressão com o RAW. Ele já é um pouco mais chato. Só que com o Acrobat é possível. Ou pelo menos era para o nosso software ser capaz de compreender e encontrar o MyHolder. Ele não encontrou. Então, de novo, pessoal, peço perdão, eu vou pegar outro código aqui e testar. Normalmente eu não cometo esses tipos de erro aqui de pegar o código errado. Olha, esse aqui deu até um erro. Deixa eu verificar aqui se é esse mesmo. Vamos testar. Esse aqui tinha um erro de sintaxe. Deve ter sido este erro que causou o problema. O Thor já está rodando, eu só compilei novamente. Vamos testar aqui. Antes, eu vou voltar o nosso servidor C2. Voltar ele aqui. Iniciar o agente Thor. Deixar aqui a fila de impressão. É porque realmente quando você começa a produzir este tipo de software, ele é bem chato. Porque você tem que fazer várias versões, várias chamadas ali. E acaba confundindo ali no armazenamento. Porque tem uma que funciona bem, aí depois você tem que pegar alguma coisa que funcionou bem. Vamos lá. Já conectei no bot, mandei escanear a rede ali, ele está escaneando. E aqui, novamente, eu posso dar um roame ou algo do tipo. Ah, essa versão que eu tenho aqui agora, ela é bugada. Ela é uma versão bugada que eu fiz. Caramba, hoje o dia tá pra peixe, rapaz. Pera aí, deixa eu ver outra aqui. Certo, subiu esse novo botzinho aqui e muito provavelmente esse é o código correto. Vamos lá. Ele tem o ROAM aqui, normal. Ele tem o scan de rede, ele faz o scan aqui, depois ele mostra aqui, porque aquele outro tava bugado. Então, beleza, ele mostra que aqui certinho. Vamos puxar a nossa querida câmera ao vivo. Conexão bem sucedida. Iniciou o stream. E dessa vez vamos testar no Acrobat. Ele deve encontrar corretamente o Acrobat. Lembrando o Wireshark, que o Acrobat ele prefere os metadados, então esse nome wire não vai aparecer diretamente aqui. Ele está listando as impressoras, ele não listou ainda. Vamos esperar ele terminar o processo de listagem. Esperar, né? Ele deve terminar aqui o processo, ele deve estar realizando algum outro tipo de processamento. Aí terminou. Enquanto isso, você pode rodar comandos aqui, ó, que ele vai colocar na listinha de threads e rodar. HP DeskJet, perfeito. E Acrobat, vamos enviar, imprimir arquivo. Dessa vez ele é capaz de identificar, eu espero, o Adobe Acrobat. Aí, ele identificou. Ó, abriu, tá vendo? Ele abre o Adobe no sistema alvo,
Ele aparece o PDF, depois ele fecha, isso é automático. Então tem esse único porém quando você utiliza esse intermediário. A fila manual ultra secreta da CIA, porque realmente ele prefere, ele prefere, os metadados, no caso. Mensagem aqui do Adobe, e vamos ficar de olho aqui. Ó, tá vendo? Ele até bugou, o código não tá perfeito, ele bugou e trouxe deste lado aqui, sendo que não era desse lado. Aí ele enviou, aguarda no processo para ser finalizado. O nome da impressão é definido pelo título de metadados do PDF, o que pode diferir do nome do trabalho fornecido. Só um exemplo que eu coloquei aí. Deixa eu ver aqui se imprimiu. Imprimiu, só que na câmera não mostrou. Talvez o stream dela bugou. Então, vamos vir aqui fechar página. Ah lá, apareceu depois. Quando eu finalizo o negócio, o bagulho bate certinho. É foda. Deixa ele finalizar aqui o fechar página. Era pra ser ao vivo, né, porque hoje as coisas estão com defeito. Eu vim aqui, puxar novamente o Netcat Teste câmera, e ele vai conectar o link da câmera. Só que é bem legal, vocês viram que é possível então chamar um intermediário e a partir deste intermediário ele conseguir, imprimir. Ele abre rapidamente e fecha, se eu não me engano ele ainda fica aqui, ah não, ele não ficou, então realmente ele só abriu e fechou bem rapidamente. Vou fazer o seguinte, tá me bugado esse, muito provavelmente é porque eu enviei algum tipo de comandos e ele bugou. Então, deixa eu puxar aqui novamente o processo de conexão. Ele vai subir o bot aqui, porque a cada 15 segundos ele tenta reconectar ao ponto único. Vamos esperar ele conectar. Conectou. Vou clicar aqui. Já sabemos o procedimento, então vamos direto ao ponto. Sabemos que esse é o endereço da câmera. Ele vai puxar o link da câmera aqui. Beleza. E o imprimir está impressor. Vou pegar esse papel. Ia estar listando a impressora aqui, ó. Deixa eu terminar de listar. Eu diminui os recursos e deve ser por isso que ele tá um pouco mais lento. Ó, foi feita a listagem tá aqui. Fizemos aqui pelo Adobe. Aí podemos enviar outros arquivos e a partir desses outros arquivos ele imprime. Aí eu preparei, por exemplo, esse da HP aqui, ó. Esse da HP, ele é uma mensagem. Então daria de enviar algo do tipo, uma mensagem. E nessa mensagem ter o ID do dispositivo, uma versão de firmware, um IP que você consegue descobrir. E uma mensagem realmente ali para forçar o usuário a fazer algum tipo de modificação. Então, aqui é um tipo de engenharia social aplicado à realidade. Você tem acesso a uma impressora, remotamente você consegue imprimir. Então, acesse o painel da instalação por meio do link abaixo, execute o instalador em todos os computadores que utilizam essa impressora da residência. Então, se você não consegue fazer uma movimentação de Windows 11 para Windows 11, essa é uma boa forma. Aí a pessoa vem aqui em suporte.hp.netgettest.com, exemplo, e aqui tem nota técnica. Este processo é obrigatório em ambientes com mais de um host compartilhando o mesmo dispositivo e Wi-Fi Direct ou por interserver local. Tudo para forçar o usuário. Aqui, olha. Gerado automaticamente, não requer resposta, bababá. Tudo forçando o usuário. É uma mensagem forçando o usuário realmente a pegar. Ele vai, do nada, a impressora imprimir aquela folha, logo é um relatório muito importante. Então a pessoa começa a ler. Essa impressão é parte do processo padrão de provisionamento e diagnóstico automático do equipamento. Aí tem o equipamento do usuário. Então, realmente é muito legal esse tipo de objetivo aqui. Vou mandar esse HP, imprimir. Eu tinha puxado a folha aqui, por isso que saiu da câmera.
e ele vai enviar. Esse aqui, ó, ele já desaparece, ele não aparece mais e nem aparece aqui, ó, em início. Não aparece o PDF aqui, ele não fica salvo, ele é temporário. Ele puxa o Adobe, depois ele fecha automático e manda imprimir. Agora ele foi com o nome porque não tinha metadados nesse PDF. Vamos ver se a multifunção aqui da HP da câmera vai funcionar realmente, mostrar. Eu acho que ela tá com delay. Tá com delay, ó, já imprimiu e não foi. Só que imprimiu aqui, aí pronto, sumiu. Se eu abrir o Adobe, ele não aparece o histórico da lista, porque é um arquivo temporário, um PDF temporário. Deixa eu puxar aqui o Adobe. Ó, tá vendo? O único PDF ali é boas-vindas. Ele até bugou o sistema aqui, ó. O próprio executável bugou. Vou fechar e pronto. A finalização do comando aqui, ó. Aí ele apareceu a luzinha, só que ela tá um pouquinho atrasado. Muito provavelmente é algum tipo de parte deste código que não tá conseguindo operar os dois ao mesmo tempo. Só que ele já imprimiu. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. MJ. Aí apareceu lá, agora ele mostrou. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então ele imprime remotamente. Ele imprime à distância na impressora do, do infectado. Ele consegue, então, a partir da identificação, você está lá no sistema host, você consegue identificar se aquele sistema ele tem uma impressora nele. Se tiver, é possível então realizar esse tipo de manipulação de impressão, caso ele tenha realmente ali um intermediário. Por algum motivo está ocorrendo uma demora muito alta nessa conexão entre o link da câmera, que não é comum. Vamos esperar o bot subir novamente e verificar a câmera. Só que essa aula, esse era o objetivo. Tivemos diversos problemas, normalmente não é para acontecer. O Windows dando tela azul até dizer chega. Aí, ó, já puxou o HP. Oh, não, mas não é HP, não, eu tô ficando doido. É para mostrar a câmera. Onde é que é a câmera? Aqui. Deixa ele mostrar a câmera, o link da câmera, ver se ela vai ficar mais ao vivo, vamos dizer assim, sem ficar tão bugado. Ou se é algum tipo de código. Eu tô mostrando aqui a folha, só que muito provavelmente, talvez, realmente é uma conexão ali com o código que eu implementei que não está fazendo ao vivo. Só que o objetivo mesmo, pessoal, era esse. Era você conseguir enviar à distância esse tipo de funcionalidade. Vemos alguns problemas, tanto no fato dessa câmera, por algum motivo, ela não está demonstrando ao vivo, aí ela mostrou depois. Então, ela está cortando o fluxo de conexão. Isso aí eu já tinha mostrado. E ela está cortando. Ó, minha unha ali, ó. Ela está cortando o fluxo de conexão que deveria ser na hora. E deveria ser contínuo também. Só que é normal, isso aí corrige facilmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Existe também a outra funcionalidade que é o RAW. O RAW eu não vou conseguir demonstrar por causa dos problemas do RAW em si. Porque mesmo eu utilizando um conversor ou algo do tipo para PSL, ele não consegue trabalhar nesse formato. É um problema realmente de compatibilidade de arquivos que eu tenho em relação a diretamente você conversar com a linguagem da impressora. É possível e mais fácil utilizar esse intermediário. Eu espero realmente que o foco final esteja bem claro. É você ter mais controle sobre os dispositivos do seu infectado.
por causa da câmera não tivemos ali uma visão muito boa. Só que foi impresso realmente, e esse é um ponto muito importante, e você tem total acesso ao dispositivo, mesmo mostrando a câmera ali, mesmo você imprimindo diretamente, você pode vir aqui e colocar um ROAM da vida, e ele, depois de um tempo, ele vai processar aquele ROAM e vai trazer. Então é multithreads, é multifunções. Você pode ver uma câmera, você pode enviar algo no terminal e ele te responde um dir da vida. Você pode imprimir alguma coisa em um dispositivo físico. Você pode ver o roteador do seu infectado. E então, existe diversas capacidades que o software consegue fazer ao longo das suas modificações. Então, percebemos que temos que modificar isso. Vai lá e modifica. Na próxima aula, eu vou melhorar ainda mais e eu vou fazer um fluxo de conexão melhor da câmera, que foi o único probleminha aí que teve, que nossa visão foi boa. De resto, está tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.